Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fagner. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o número 3. O número 3 a gente vai abordar como o número da perfeição, o número do equilíbrio, da estabilidade e o número da Trindade, da Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, além de alguns outros temas. E para você que já está assistindo alguns vídeos e está gostando do canal, não esquece de dar uma curtida, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. O número 3 na Bíblia é um número que sempre está confirmando alguma coisa. Quando você tem alguma necessidade de trazer mais assertividade sobre uma palavra, a Bíblia costuma trazer a representação daquilo por 3 vezes. A gente vê isso acontecendo em muitas passagens bíblicas, e eu vou citar aqui algumas para a gente poder acompanhar. Sabe aquele versículo que diz assim: pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra será confirmada. O que quer dizer isso? 2 pessoas é o suficiente para a gente confirmar qualquer coisa, mas se alguém ainda duvidar, 3 testemunhas é aquela tipo tira a dúvida, porque se uma testemunha fala uma coisa e a outra fala outra, a terceira é a que tira a dúvida. Ou uma passagem que a gente gosta muito é aquela quando fala que Pedro negou Jesus 3 vezes. É aquela tipo, cara, você negou Jesus mesmo e todo mundo viu, todo mundo sabe. Foram 3 vezes, nós temos 3 testemunhas. E aí você me diz assim, poxa Fagner, eu tô fazendo um desenho e eu tô sentindo de fazer esse desenho repetido 3 vezes. Isso quer dizer que eu tô confirmando aquela informação? Sim, porque você vai repetir aquela informação 3 vezes. Aquela imagem vai ficar gravada com mais força. Os cientistas dizem que uma coisa quando é falada 3 vezes, ela de fato entra na nossa consciência. Por exemplo, já esse versículo onde Isaías profetiza a visão celestial dos anjos clamando santo. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O número 3 sendo fortalecido, gerando a confirmação da santidade de Deus. Um dos exemplos bem clássicos que nós temos do número 3 é quando Jesus ressuscita. Ele fica morto 3 dias. Isso por quê? Porque existia uma tradição judaica que dizia que uma pessoa, depois de morta, ela ainda pode voltar a viver, talvez entre 1 ou 2 dias. Então, eles esperavam 3 dias para confirmar a morte de alguém. Então, quando Jesus ressuscita depois de 3 dias morto, os judeus e todo aquele povo, eles tinham a certeza que, de fato, ele tinha morrido. Então, uma ressuscitação depois de 3 dias era praticamente impossível. O mesmo aconteceu com Jonas. Jonas dentro do grande peixe. Jonas, ele prefigurava Jesus Cristo. Olha esse versículo em Mateus. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Talvez Jonas podia ter ficado um dia só dentro do grande peixe, depois ter sido expelido, e aí talvez ele não fosse querer cumprir o chamado dele. Talvez ele poderia ficar 2 dias, ainda continuar no processo de desobediência, mas depois de 3 dias, talvez Jonas tenha pensado, cara, eu nunca mais vou sair daqui. Aí vem Deus e tira Jonas, e aí, cara, o cara deve ter pensado, irmão, eu já permaneci 3 dias lá dentro, não quero voltar nem mais um dia. Eu já entendi que eu poderia ter ficado lá e não ter saído nunca mais, mas por um milagre, ele saiu depois de 3 dias e depois de 3 noites. Pessoal, e se vocês estão gostando do conteúdo até aqui, não esqueçam, dá a curtida, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber novas notificações de outros vídeos que vou postar. E vamos lá, vamos fazer o canal crescer, conto com vocês. A gente também vê o número 3 algumas vezes representando dias de viagem. Tem um versículo que diz que Abraão caminhou por 3 dias até encontrar o lugar onde ele ia sacrificar Isaac. E daí a gente fica pensando, cara, por que ele caminhou 3 dias, né? Primeiro porque tem todo o tempo de reflexão. Ele de fato estava se convencendo de obedecer a Deus, se convencendo de que ele ia sacrificar o filho dele. Ele levou 3 dias pensando, tomando a decisão e escolhendo obedecer, e de fato chegou no 3º dia, ele foi e subiu o monte para sacrificar o filho dele. Mas não somente o tempo da reflexão, o tempo da caminhada, do desligamento. Quando ele sai da cidade dele e vai para um outro lugar, ele fica 3 dias caminhando, andando, longe de casa, ele de fato está dizendo para si mesmo, eu me desliguei do lugar onde eu estava, eu estou em outro lugar, longe de casa. Então a gente vê o número 3 não somente como uma certeza, uma convicção, mas também como uma permanência, uma continuidade. É como se o número 3 dissesse, isso não somente chegou até aqui, mas também vai continuar, porque é estável. Olha esse versículo que mostra a confirmação de Deus na raiz dos patriarcas de Israel. Vou ler a parte A.
Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Quando a gente está falando de 3 pessoas, uma geração, carregando os mesmos sacrifícios, adorando ao mesmo Deus, a gente vê uma continuidade, uma estabilidade da adoração. Um bom exemplo do número 3, falando de estabilidade, é quando a gente tem o exemplo de um tripé. Um tripé, ele se apoia sobre 3 pés, uma base que tem 3 pés. Se eu tiro um dos pés, eu fico com 2. Com 2 eu não tenho nada estável. Com 1 também nada é estável, mas quando eu tenho o 3, eu não consigo derrubar nada, porque para um lado eu tenho travamento e para outro também. É um exemplo bem simples de como o 3, ele também é um princípio, ele carrega o princípio da estabilidade. Para a gente que desenha, que faz criação, o número 3 pode ser explorado de muitas formas. Você pode trabalhar com 3 cores. Vamos lembrar do RGB, Red, Green and Blue. Eu falo do número 3, eu também posso brincar desenhando 3 coisas iguais, trabalhando o princípio da repetição. E nisso eu consigo agregar confirmação naquilo que eu estou falando, naquilo que eu estou mostrando, naquilo é como reforçar a informação que eu quero passar. Além disso, na natureza a gente vê o exemplo de 3 se rebatendo em muitas coisas, como alguns cientistas defendem o número 3 como sendo a assinatura de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo manifestam no universo, sempre em 3 coisas, em 3 camadas, em 3 atmosferas, em 3 estados. Altura, profundidade, largura, passado, presente e futuro. O sólido, o líquido e o gasoso, o mar, o céu e a terra, o ritmo, a melodia e a harmonia, o corpo, a alma e o espírito, para confirmar que foi Pai, Filho e Espírito Santo que fizeram. Se você gostou desse conteúdo, clique em curtir, se inscreve no canal. Muito mais do que fazer o canal crescer, é eu saber que vocês estão gostando. E quem quiser, ativa o sininho das notificações para poder saber quando tiver um vídeo novo. Por agora é só, pessoal. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o número 4.